Salve, salve investidores. Vamos dar uma olhada no andamento do mercado financeiro no dia de hoje. Então, sem muita enrolação. Então, nós tínhamos um Ibov com fechamento na região dos 186,753. Logo no início do pregão, na abertura, né? Antes das 9, SP500 uma alta de 0,75, o Nasdaq uma alta de 1,27, commodities em queda 2,15. O DXY estava tendo uma queda de 0,57, né? E o Infut às 9 ele abriu na região dos 191,440. Então, com esses dados aqui, nós tínhamos um delta global positivo, né? E com esse delta global positivo, a expectativa era de alta na abertura, né? E inclusive ele mandando compra forte. E apesar da compra estar forte, né, e a expectativa de abertura ser de alta, enfim, o delta global está positivo, a venda aqui estava forte. Então o nosso modelo de cálculo de arbitragem, enfim, de precificação de ativo, ele estava mandando nós vendermos, né? Então venda forte e extremo, inclusive, né? Então ele estava sendo negociado próximo do justo e o justo do Infut estava na região de 191,630, né? E então vamos dar uma olhada no que aconteceu. Ó. Guarda bem isso aqui, ó, venda forte, né? Então compra forte, mas ele já estava também avisando, né, que era para vender, venda forte. Então vamos dar uma olhada no que aconteceu nesse Winfoot logo na abertura. Então, logo na abertura nós tivemos um gap. Então o mercado ele abriu com gap, né? Então ele abriu nessa região aqui, gap. Então tinha gap a ser fechado, ficou em aberto. Muitas vezes o gap ele fecha no decorrer dos dias, né? Mas em algumas situações ele já fecha no mesmo dia, né? E aqui ele já estava esticado. E ele trabalhou nessa região próximo do justo. Inclusive o preço justo baseado em cálculo de arbitragem e também o preço justo baseado em dividendo yield, né? Então nós temos dois modelos aqui de precificação e ele hoje ele foi negociado próximo do justo, né? Nessa região aqui. Principalmente logo no início da abertura. Enfim, a abertura estava forte, o mercado global subindo, né? Hoje ele subiu 2%, enfim, petróleo em queda, caiu 7%, DXY em queda, então o mercado ele estava no modo risk on, né? Então o mercado assumindo mais risco, enfim, os treasuries, deixa eu dar uma olhada aqui nos treasuries caindo também. Então esse era o mercado no início da abertura, né? E aí o que aconteceu? Ele oscilou nessa região, conforme eu tinha falado, e depois ele veio buscar essa região aqui, ó, dos 192 mil. Inclusive ele encontrou a média de 200 períodos, ó. Encontrou a média de 200 períodos nessa região, e, enfim, encontrou uma resistência, mas antes disso, ó, ele veio e fechou o gap. Ele tinha gap a ser fechado aqui, ó, e bateu certinho, né? Então ele chegou nessa região aqui dos 192,600 e depois ele veio a corrigir, né? Veio trabalhar abaixo dessa média de 200 períodos, né? Então ele encontrou essa resistência e o mercado aqui, ó, ele já estava muito esticado. Ele estava longe da média de 9 principalmente, né? Período menor e da média de 50 também. Então ele veio corrigir, né? Veio fazer o teste dessa média de 9, testou essa região, enfim. Depois teve um pullback e veio trabalhar aqui próximo do preço justo novamente, né? Para depois ele corrigir, né? Aí veio testar a média de 9 períodos, depois a média de 50. Chegando aqui nessa região, de novo ele tem um repique para vir, né, testar esse alvo da compra, né? Ele testou essa região aqui do alvo da compra também, né? E não conseguiu passar dessa região, né? E aí ele no decorrer do dia, né, ele foi trabalhando também próximo aqui dessa região da média de 50, né? E testando também essa região do alvo, né? Para depois perder força, perdeu a média de 9, enfim, veio buscar a média de 50, para depois perder a média de 50 e vir trabalhar aqui próximo do eixo institucional, que é uma região importante, né? Eu também marco no gráfico esse eixo institucional. E ele veio trabalhar próximo dessa região, enfim, e próximo da média de 50 períodos, embora ele tenha perdido ela, né?
Então, perdendo essa média de 9 de 50, eu já fico com o mercado mais baixista, né? E ele veio no final do dia testar o gatilho de compra, né? Então ele fechou até acima do gatilho de compra, inclusive essa região, ó, foi testada duas vezes, né? Então ele veio testar essa região duas vezes e fechou acima dela, né? Tendo uma alta de 0,32. Então esse foi o input no dia de hoje. Então conforme o nosso modelo avisou, o mercado estava com compra forte no início, porém era caro, né? Então já estava mandando vender, né? E o mercado, apesar de ter tido uma alta de 0,32, né? Muito por conta do gap, enfim, chegou a fazer mais de 1% e depois no decorrer do dia ele veio corrigir, né? E aqui, ó, o nosso FSB Flow, que vai analisar o fluxo, né, do mercado, ó, ele oscilou bastante, né? Entre o fluxo forte para o input, né? Depois ele migrou para dólar, juros, enfim, ficou oscilando bastante no decorrer do dia, né? E no finalzinho do dia ele veio, né, buscar mais uma compra nessa região aqui, enfim, o mercado, né, segurou bem nessa região. Então, esse foi o input no dia de hoje. Vamos dar uma olhada no dólar. Depois eu vou passar para vocês também a posição dos players, né? Como que está no mercado global, no gráfico de 15 minutos, tá bom, pessoal? Então, vamos dar uma olhada aqui no dólar, doleta. Então, aqui também tem gap a ser fechado, né? Então, eu vou marcando sempre os gaps em aberto, é importante, né? No dia de hoje, inclusive, muita gente esqueceu, né, que tinha aquele gap para ser fechado. Enfim, o mercado com muita força logo no seu início do dia e tem gap a ser fechado. E hoje, ó, ele veio buscar a região do 4.918, né? Também gap forte na baixa, né? E a importância de você gerenciar o seu stop, não é o que ele fez aqui, ó, ele estopou essa venda. Então o preço ficou abaixo dos 4.932. Então o preço abaixo dessa região é venda, e o que ele fez, ó, gap. Mas tem que gerenciar o risco, né? Principalmente aqui, ó. Ele corrigiu, estopou essa venda, né? E veio trabalhar no range, né? Lembra que eu falei, ó? O range, a região entre o gatilho de compra e o gatilho de venda, né? Aqui ele perde a volatilidade. E depois ele vai decidir para onde ele vai, né? Até acionou a compra, depois ele estopa, enfim. E aqui ele aciona novamente a compra, né? Para vir trabalhar próximo dessa região aqui dos 963, né? Então ele trabalhou uma vez aqui, depois duas vezes aqui e chegou nessa região, ele mostrou fraqueza, né? E aí veio trabalhar próximo da média de 9, enfim, segurou bastante, né? Depois perdeu ela, enfim, e veio testar o gatilho de compra, né? E segurou bem nessa região, né? E tendo uma alta aí de 0,23, né? Então trabalhou abaixo da média de 50, enfim, um pouco acima da de 9, no período da tarde trabalhou bastante abaixo da média de 9 períodos, depois se recuperou, mas no fechamento ficou abaixo dela, né? Porém acima do gatilho de compra. Então ele termina o dia com uma alta de 0,23. Então esse foi o dólar no dia de hoje. Enfim, vamos dar uma olhada agora no mercado global, né? Então vou mostrar para vocês aqui o mercado global. Então vamos dar uma olhada no mercado global, né? E no fluxo dos grandes players, né? Então estou com um gráfico de 15 minutos aqui do MSCI World Index, né? O ACWI. Então hoje ele teve uma alta de 2%, né? Conforme eu tinha dito anteriormente. E o fluxo dos grandes players o tempo todo na compra, né? Então a linha verde aqui, ó, ativa, né? Depois entrou na venda, enfim. E hoje, no dia de hoje, principalmente no dia de hoje, né? Gap e o mercado o tempo todo na ponta compradora, né? E isso fez o mercado ter essa alta de 2%, né? Então, se está dando para ver aqui, ó, tá escrito buy, né? Buy é compra, né? E esse é o fluxo no ACWI no gráfico de 15 minutos, né?
Então, os grandes players na ponta compradora, buy, compra, né? Vamos dar uma olhada no petróleo. Petróleo com uma queda de 7,55 e sell, né? Então, o fluxo dos grandes players hoje no petróleo, venda, né? Então, vendedor desde as 2 da tarde, né? 2 da tarde, entrou venda forte, enfim. Mas antes também já teve venda, madrugada também, enfim. Petróleo em queda, né? SP500, fluxo de compra, né? E o SP500 também forte, né? Inclusive deu uma compra monstra aqui, né? Quem está carregando esse trade tá conduzindo um belo de um gain, né? Dow Jones, compra também. EWZ, compra. Euro USD, venda, venda no euro. Euro dólar. USD JPY, venda. Dólar australiano, venda também. Commodities, venda. E o dólar index, né, DXY, compra, né? Então fica de olho aqui, ó, DXY, né, se recuperando, né, tendo um fluxo de compra aí desde as 11h30 da manhã, no dia de hoje. Então, o dólar index com queda e com os players acumulando compra nessas quedas, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o estudo do mercado, né? Fechamento, enfim, trazendo aqui para vocês um pouco do fluxo, enfim, do trade com dados também do nosso projeto Estudo Quant. Se você tem interesse em se tornar membro, entre no nosso grupo do Telegram para maiores informações. Em breve eu vou abrir inscrição para novos membros e através do nosso canal vocês recebem esses pontos, né, de entrada para as operações, gatilho de compra e gatilho de venda do dólar futuro e do mini índice. Então esse é o nosso projeto Trade com Dados, trazendo para vocês um pouco desse conceito, né, de olhar para o mercado financeiro sob a ótica dos dados e principalmente o trade, né? Então através desses gatilhos, né, nós entramos nas nossas operações. Então como que funciona? Através dos padrões de movimento de preço, nós encontramos os pontos de volatilidade. Então essa volatilidade ela é pega desde o início, né? Então o diferencial do nosso projeto é esse, né? Então muitas vezes você acaba entrando, né, mas depois, entra atrasado, enfim, até por padrões de candle, né? Mas nosso estudo ele consegue pegar essa volatilidade já desde o início. Então desde o início nós pegamos essa volatilidade e isso ajuda também você a gerenciar o seu stop, né? E inclusive a trabalhar com os padrões de candle, né? Porque no final você acaba vendo que esses gatilhos acionados eles convergem também com o padrão de candle que está fazendo próximo a esses respectivos gatilhos, né? Seja na compra, seja na venda, enfim, e ele acaba sendo um auxiliador muito importante, né, para você também implementar nas suas análises, no seu setup, né? Então ele acaba servindo para traders mais experientes, enfim, que utilizam, né, dos padrões de candle, enfim, da análise técnica, né? E também para quem, né, tem o interesse de se aprofundar nessa área, enfim, conhecer um pouco do trader que está começando, né? Então um trader mais experiente com um trader mais novato, ele também acaba servindo, né, como uma ferramenta para auxiliar, né, para implementar na análise de vocês, enfim, e ajudar vocês a ter um operacional melhor. Inclusive a gerenciar risco, né, porque não faz sentido nenhum eu estar numa operação se essa volatilidade não foi acionada, né? E essa volatilidade é acionada através dos gatilhos, né? Então, esse é um pouco do nosso projeto, né? No canal tem um curso completo com mais de 250 operações que nós realizamos utilizando essa metodologia, enfim, e tem todo tipo de operação, enfim, gap, como que a gente trabalha, enfim, dentro de um range. O curso ele é completo e ele acaba auxiliando vocês a implementar também no setup esse tipo de análise, né? Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Um
Um abraço a todos e fiquem com Deus.